Bem-vindo a mais um podcast do Mind 21, esse podcast que a gente costuma trazer aqui algo sobre família, negócios e hoje um tema bem diferente. Estou com uma galera aqui sensacional. Eu, na real, tô perdido, né? No tema de hoje eu vou ser o contraponto desse negócio aqui, mas só para vocês entenderem, 2025, eu trouxe um dado aqui, esse mercado que a gente vai falar cresceu 47% e vem crescendo a cada novo ano. É um mercado de 4 bilhões de faturamento e ele está só começando, conforme conversas de bastidores aqui. A gente vai trazer o tema sobre relógios. É isso mesmo. E a gente vai trazer conectado para a vida do empresário. Deve, não deve usar relógio? Por que relógio? O que é relógio? Qual a diferença? E eu tô com um cara que é especialista, dois apaixonados por relógio e eu desentendido que vou fazer os contrapontos aqui. Então, gente, obrigado. Sejam bem-vindos, vocês estão em casa, cara, estão num ambiente seguro aqui, eu agradeço o tempo de vocês, o tempo é um ativo extremamente valioso e importante, eu quero que vocês se apresentem aí pro pessoal. É isso, me sinto muito honrado, obrigado pelo convite, eu me sinto privilegiado de estar sentado nessa mesa aqui, discutindo sobre esse assunto que eu gosto tanto com vocês aqui. Excelente. Cara, tu tem que falar por que tu é especialista, né? Por que eu sou especialista? Ao longo da conversa a gente vai entender isso. Então tá. Que hoje a gente vai todo mundo fazer assim, ó, faz a pergunta. Todo mundo olha pro mesmo lugar, né? É um bate-papo ou uma sabatina? Um pouquinho de cara. Eu sou o João, né? Sócio da Trato Branding e do Mind 21. E, cara, me apaixonei. Eu tenho uma história aqui pra contar sobre por que eu tô sentado aqui hoje nessa mesa. Mas eu queria também aproveitar que o Caio aqui, pra gente explicar até um pouquinho dessa dinâmica do que tá acontecendo aqui agora, que o Márcio também não sabe. Mas eu queria que tu se apresentasse, cara, e tenta reduzir ao máximo aquela história que a gente veio conversando pra cá. Só pra até contextualizar como é que o Jefferson tá sentado nessa mesa. E o Caio, por que o Caio tá sentado aqui do meu lado também? Essa história é louca, né? Essa história é muito... Essa eu não sei. Vai ficar sabendo aí agora. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Matias, sou fundador do Club Tech da Mind 21, na cidade de Blumenau, parceiro aqui desses feras aqui. E hoje é um podcast muito importante, como o Jefferson falou, e muito peculiar, porque a gente sempre fala que os contatos, as oportunidades e o movimento que a gente faz conectam as pessoas, né? E estava eu, apaixonado pelo mundo dos relógios há apenas um ano, pensando onde que eu vou comprar o meu primeiro relógio. Conheci o Jefferson através do YouTube, na internet, e eu falei, quando eu for a São Paulo, eu vou passar na relojaria JJ. Fui lá, pensei que coincidentemente ia ter conhecido ele, e ele falou que não, que ele faz questão de, quando possível, ir até os clientes, se apresentar, cumprimentar os clientes. E lá começou uma conexão. Comprei o meu primeiro relógio que está aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Começamos a conversar muito sobre empreendedorismo. Convidei ele para vir para o Mind 21 aqui do núcleo de Tubarão. E aqui está ele. Então, eu não acredito em coincidência, né, mas uma história muito legal aqui que mostra que as conexões trazem as pessoas de um lugar para o outro. Sim. E posso falar que me senti muito bem acolhido aqui, cara. Sou muito feliz de participar desse grupo, de verdade. Show de bola. Legal. Excelente, cara. Então, assim... Essa tu não sabia, né, Márcio? Não, essa eu não sabia bem nesse conteúdo. Pra mim, Ele falou assim pra mim, cara, eu vi o Jefferson 2 vezes na minha vida. pra mim, caiu no funil lá o cara, falei, vamos atender e fechou e tudo certo. Mas que legal, cara. Essa conexão, né? Que a turma chama de network, a gente chama dessa troca genuína e verdadeira, que vai acontecendo isso. Enfim, as coisas vão acontecendo, não precisa ser tudo bem intencional, às vezes eu penso, né, cara? Às vezes é ser verdadeiro, ser genuíno, gerar valor pro outro e naturalmente as coisas vão acontecendo. Boa. Cara, e pra gente começar, eu quero soltar uma pergunta, ouvir vocês. Cara, como é que vocês começaram a entender mais sobre relógio? Por que vocês começaram a entender? Qual foi a história, assim, inicial, de forma sucinta? Assim, onde é que vocês viram, pô, relógio é legal e começaram a buscar entender mais sobre isso? Quando isso aconteceu? João, vou começar aqui, depois passo a bola para ti. Foi Porque a gente não entende, na verdade. Como é que caíram aqui? Anúnciozinho caiu, arrastei pra cima, comprei. Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre tento buscar propósito nas coisas. E eu nunca tinha achado propósito para utilizar relógio. Tinha lá meu Apple Watch, alguma coisa assim, tá bom, né? Tinha lá meu celular, via as horas ali, para que eu preciso de um relógio? E aí eu comecei a entender que tinham pessoas que tinham, eu falei, cara, mas não faz sentido, como é que os caras têm e eu não tenho? O que tem de diferente? E eu comecei a olhar, estudar, e principalmente através de um vídeo que eu vi do Jefferson, que eu entendi o porquê que eu poderia
começar no mundo dos relógios. E ali para mim fez todo sentido, que foi o quê? Primeiro, que é uma coisa que muitos falam que é a joia do homem, né? Então mulheres têm colar, brinco e tudo mais, e o homem não é tão, a maioria não é tão afeiçoada a isso, e o relógio pode ser a joia masculina. Segundo ponto que foi muito legal para mim, isso aqui é uma coisa muito durável, então se eu quiser daqui 20 anos dar para o meu filho, daqui 30 anos dar para o meu filho, é uma coisa que pode ser feita. Pensa quanto é que vai valer um Apple Watch daqui 30 anos. Cara, tu não vai usar mais, né? A versão atual. Isso aqui dura muitos e muitas décadas, se bem cuidado. Jefferson vai poder falar melhor depois. E o terceiro ponto, que para mim também foi crucial, que esse relógio aqui, que está contando a cada segundo, ele está se movimentando, ele conecta muito comigo e faz eu lembrar a cada momento que o meu tempo é muito valioso. E que, na verdade, é a coisa mais valiosa que a gente tem. Então, isso aqui, essa rodada dos ponteiros do segundo me faz conectar com isso. E quando eu descobri essas 3 coisas, para mim fez sentido começar no mundo da relojaria. Então foi assim. Nossa. Cara, então como é que eu comecei a destrinchar esse mercado, né? A virar um maluco que sabe te dizer até que tu atualizou o estoque da Orange essa semana. Não, essa semana no site. Não, porque eu parei pra olhar e falei assim, cara, vamos ver se eu não peço uma coisa aqui. Ele já traz com ele, já economizo no frete, né? Não sei o que, ele já traz, né? Mas enfim. Cara, eu ganhei um relógio de um amigo meu. E esse relógio, cara, foi o início de uma jornada para ele e uma jornada para mim. Tanto que é o que eu falei para ele, o relógio ele tem a história e tem a história que tu agrega ao relógio. E isso, de fato, o relógio, hoje, cara, não é um relógio extremamente valioso no mercado, o relógio que eu ganhei, mas o que significou pro cara, o que significou para mim. E eu sei que o que a nossa aproximação, a forma de eu retribuir ele, o que gerou na vida dele, cara, assim, tipo, eu nunca vou esquecer o que aconteceu com o cara e eu sei que eu marquei toda a família dele, com o processo que ele tá vivendo e que ele viveu, entendeu? Então, cara, daí dessa forma, quando eu ganhei, eu fui olhar a especificação do relógio, fui entender. Cara, daí eu vi do quartzo. Daí eu fui lá ver as diferenças de relógio, daí eu fui ver, pô, quartzo é uma pedra que ela vibra, sei lá, 3.800 vezes, e que ele vibra, dá um segundo, tuque. Eu falei, cara, tudo isso aqui cabe aqui dentro. Toda essa engenharia. Cara, que é uma engenharia maluca, cara. Aí tu começa a entrar e tu vai consumindo um podcast, tu consome outro. Aí daqui a pouco tu entende muito, daí que eu te falei. Te chamei, cara, eu vou comprar esse aqui. Mas daí tu fala, cara, mais 1.000 é esse, né? Cara, mas se eu botar mais 1.000 é esse. É infinito a escada. E aí tu fica nessa. Daí é o que eu contei pra vocês, cara. Daqui a pouco tu já montou... Tu já sabe o que tu quer e tu começa cada vez que tu estuda, tu entende mais, tu começa... Cara, cara, é um desejo infinito, assim. Sim. É um desejo infinito de consumir, né? Sim. E, cara, foi dessa forma que eu comecei a gostar de relojaria e consumir relojaria. Mas agora eu vou deixar pra tu contar Legal um pouquinho demais, cara. Olha, eu sou fascinado por relógio, mas eu sou muito mais fascinado pela inteligência humana. Porque eu tento... perceber o que está por trás da construção. E esse fascínio veio pela necessidade. Eu, por muito tempo na minha vida, empreendi com festas, buffet, e aí depois abri um restaurante, o restaurante não deu certo, mas eu costumo dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu aprendi tudo como não fazer. Então o restaurante foi uma baita lição de vida. E a partir do restaurante, eu coloquei na minha cabeça que eu não gostaria de trabalhar com mais nada que fosse perecível. Coloquei isso na minha cabeça. E a partir daí, eu juntamente com a minha excelentíssima esposa, começamos a vender de tudo. Porque quando nós quebramos do restaurante, cara, o que vinha na frente eu vendia. Então, era camiseta, bermuda... camisa social, gravata, o que dava para ir lá na 25 de março comprar, trazer, e o relógio era mais um produto dentre esses. E nós abrimos uma loja de 1 metro quadrado, não era 1 metro quadrado, era 1 metro de frente por 1,5 de profundidade, dentro de uma galeria, na última loja. E nós tínhamos uma certa dificuldade em
performar ali, porque era um ambiente muito hostil. E o relógio ele começou a se destacar, mas não com vendas. O relógio ele começou a se destacar com consertos. E aí eu digo que tanto eu quanto a minha esposa, nós aprendemos a consertar relógios por osmose. Foi muito ali na necessidade, e aí foi chegando um determinado momento que nós começamos a abrir mão de outros produtos. Então o perfume já não fazia tanto sentido mais, porque não estava performando tanto quanto os relógios. E aí eu costumo dizer que sem romantizar nem nada, mas eu costumo dizer que não é uma história linda, né? É uma história de batalha, de necessidade. E eu não tenho vergonha nenhuma, tenho muito orgulho de poder compartilhar isso com vocês. Mas a maioria dos amigos que gostam de relógio, que entram nesse universo, por muitas vezes é uma história muito bonita de herança, principalmente familiar. Olha, esse daqui eu ganhei do meu pai já não está mais aqui. Esse daqui eu ganhei do meu avô, que participou de tal guerra, tal lugar. Então, é uma história muito mais romântica. E o nosso não tem todo esse romantismo, mas tem essa questão da necessidade também, que faz brilhar e que faz com que a nossa história seja única também. E foi mais ou menos quando isso, Jefferson, nessa loja de 1 por 1,5 que vocês abriram? Essa loja de 1 por 1,5 foi em meados de 2012. Meados de 2012. Ou seja, estamos completando quase 15 anos nessa jornada, né? Sim. Mas antes disso, eu já vendi os relógios ali de porta em porta, e a minha esposa vendia bijuteria. Nós já vendíamos ali. Eu trabalhava dentro de uma instituição financeira, quebrei o restaurante trabalhando dentro da instituição financeira, e aí eu passei a vender produtos para os caras. Aí os caras, só vou comprar se você ajustar a pulseira. Eu falei, pô, aí você me quebra. Aí eu fui aprendendo ali na raça. E aí depois fui fazer um curso com o Bigode, porque a profissão relojoeiro, ela é uma profissão que ela está entrando em extinção. É um tipo de profissional que não existe uma escola para relojoeiro de renome. Agora que estão surgindo alguns cursos, mas assim, faz muito tempo que, por exemplo, o Senai já não tem mais esse tipo de mão de obra. Então, é uma profissão assim como a do alfaiate. É uma profissão muito artesanal. Mas até deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra ti. Porque é engraçado, sabe o que é engraçado? Porque, cara, o mercado ele tá tendo um boom já faz um certo tempo, né? E a mão de obra não tá acompanhando isso. A mão de obra não acompanha isso. Então, o que o mercado hoje da relojaria, como é que o mercado da relojaria está enxergando isso? Porque tu visita as marcas aí, como é que as marcas, esse processo industrial, ele está acontecendo? Porque, pelo que eu entendo, assim, ele basicamente ele é todo, precisa ser manual, né? A finalização é manual. A finalização é manual. Ah, não, acho que tem muita coisa industrializada. Mas a maioria... Você fala montagem? A montagem. Então, os produtos, eles são enviados, eles são fabricados, né? Toda a parte de usinagem, eles são fabricados no Japão, países asiáticos, China, enfim. Eles chegam aqui em kits e eles são montados, e aí existem também o equilíbrio do calibre ali na hora de deixar ele... lugar, pega a marca, vai montando, exatamente. Então é um processo que ainda necessita muito do ser humano ali. Mas a pergunta que você fez em relação à mão de obra relojoeira, realmente o mercado não está acompanhando. Existem muitos profissionais. Não vou dizer muitos, não. Existem profissionais e existem empresas que fazem cursos pequenos. Mas dizer que a mão de obra está acompanhando a evolução do mercado, isso é evidente que não. Boa. Eu vou falar minha história, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, não tá lá em casa, ó. A minha história começa agora, porque tá começando agora, essa é a verdade, tá? O que eu gosto mesmo é smartwatch, né? Isso aqui pra mim ainda não tem valor, só pra deixar claro, eu sou o contraponto, mas certo dia e alguns momentos reforçados, meus sócios falam assim, pô, tu tem que largar smartwatch. Porque empresário anda com relógio não sei o quê. E eu falei, que papo furado é esse de empresário? Empresário bom é aquele que dá resultado, sabe fazer gestão, o cara que toca time, não é o cara que tem relógio. E aí eles foram me contextualizando, né? Cara, mas por que isso? E dependendo da roda. E aí eu vou querer entender de vocês também, vocês vão ter que me convencer aí. Mas dependendo da roda, tem um valor. Eu falei, beleza.
Deixa eu dar uma olhada. E certo dia eu passei num shopping, porque, cara, até então não faz sentido, tu não fica olhando. Aí quando fica alguém te reforçando alguma coisa, por isso que o Mind eu gosto bastante, porque essas mesas, às vezes, te traz clareza de uma coisa que tu tá ignorante. E a ignorância é a falta desse conhecimento que tu tem, ou de clareza. E o relógio foi a mesma coisa. A partir do momento que eu tive, será que é mesmo? Deixa eu olhar. E aquilo me chamou a atenção, entrei, olhei, pá, que relógio bonito, é exatamente isso que eu tô olhando. Legal, deixa eu entender, que marca é isso aqui? E aí eu fui ver um vídeo no YouTube sobre essa marca, que é da Bulova, é um relógio que eu tô usando, é da Bulova, meu primeiro relógio sem ser smartwatch, porque até então não tinha. E aí, cara, e aí eu vou dar um contexto, que eu não sou apaixonado, mas onde eu vi valor, no meu caso, foi que a marca foi criada em 1875 em Nova York. E eu já fui para Nova York umas 3, 4 vezes, eu sou apaixonado e eu moraria em Nova York. E eu achei, cara, que sensacional. E aí eu fui além, o cara isso, o cara aquilo, foi aberta uma fábrica na Suíça, e aí tem muito quesito de Bulova e precisão naquilo que eles fazem. Então, assim, essa história me convenceu. Sabe, a história de marca, uma história longa, de 1875, uma marca tá se perpetuando no mercado até hoje. Falei, pá, isso é legal. Porque, sinceramente, eu entrei numa relojaria e falei, cara, é tudo meio igual, né? As pulseiras também tem outro relógio igual a essa pulseira. A mulher falou que esse aqui é safira não sei o quê, esse aqui é aço inoxidável. Tem um que é... Como é que fala? Que é mais áspero? Polido, escovado. Escovado e tal. Mas, cara, é tudo meio igual, os ponteirinhos é igual. Um muda a corzinha e tal. O importante é que você já deu o primeiro passo. É isso. Aí eu não sei se isso Rumo aos viciados. O bichinho já picou já. Se isso me picou ou não sei, mas essa foi a minha história que eu tô iniciando agora, assim. Então, mas eu tenho bastante dúvidas no sentido dessa pergunta justamente, cara, o empresário, né? Falando de Mind 21. Cara, o empresário, ele tem que ter, ele deve ter, né? Posiciona ou não posiciona o empresário? Por que posiciona na visão de vocês? O que representa o relógio para um homem no fim do dia? Eu vou deixar o especialista falar, depois eu dou minha opinião como Beleza, não empresário beleza. desse ramo aí. Beleza. Ele dá a opinião, ele fala tecnicamente, depois a gente resenha, Isso, né? mas eu sou atleta de CrossFit, eu gosto do smartwatch, tá? Cara, até o tempo que eu treinei... Não, eu falei uma coisa pro João hoje, né? Esse aqui tu tem que dar corda. Sim. Eles falam, mas esse aqui acaba a bateria. Eu falei, isso aqui também, porque se eu deixo parado lá, eu não movimento, tem que dar corda de novo, tem que mudar a hora. Não escutei. Então, Não, assim, não, mas isso eu sou o muito legal. contraponto, mas eu me apaixonei pela história, não só pelo relógio. Legal. Mas responde isso, o empresário deve ou não? Eu vou chegar aí. Boa. Mas antes eu quero contextualizar você também dessa máquina que você está usando. Você está usando um relógio de uma marca que tem 150 anos de idade. E eu admiro demais. Eu tenho empresa há 16 ou 17 anos. Já aprendi um bocadinho ao longo desses dias. Agora, imagina uma empresa passar de geração em geração e ainda se manter em alta performance, assim como é a Bulova. Isso eu achei Isso é sensacional. admirável. Então, a nossa empresa hoje ela está na primeira geração. É uma empresa que eu vejo as dificuldades de passar ela para a segunda geração. E quando eu vejo uma empresa de 150 anos, eu fico realmente admirado. E não tem nada mais moderno do que esse relógio. Não tem nada mais moderno do que ele. Por quê? Qual que foi o objetivo? Para que ele foi criado? Esse relógio ele foi criado para te entregar as horas. Vão se passar 30 anos e ele vai continuar te entregando as horas. Esse relógio, ele foi criado para se tornar obsoleto. Na verdade, não é um relógio, isso é um gadget. Isso é um aparelho que daqui a 3, 4, 5 anos, talvez já não tenha mais atualização. Para o esporte, excelente. Ele te entrega infinitamente mais do que um relógio mecânico. Eu não tenho como colocar o peso de um para o outro. Para ansiedade também, né? Para ansiedade também. Mas de repente você entra numa reunião comigo e aí o seu relógio fica vibrando, toda hora você olhando no punho, toda hora você olhando. Eu fico desconfortável. Eu vou ver que o seu comportamento... E aquilo ali você pode nem estar percebendo. Então, o smartwatch, em determinadas ocasiões, eu acredito que não vai bem. Mas vamos lá. Entrando na pergunta que você fez em relação ao empresário. Me convença. O empresário não tem que nada. Você ia falar isso agora. Boa. Você é livre para fazer suas escolhas, mas existem certas escolhas que realmente te conecta e te leva a outros lugares. Ó, eu tô sentado nessa mesa aqui
por uma conexão que o relógio fez. Então, eu tô com um relógio no pulso que está me abrindo outras portas, que simboliza, porque o relógio, ele é um bem durável, mas que carrega um sentimento, diversos sentimentos. O relógio ele pode carregar herança, o relógio ele pode carregar conquista, o relógio pode carregar pertencimento, o relógio ele pode carregar muias coisas, cara. Esse caso, puxando o gancho, eu concordo da conquista também. Tipo, a minha esposa gosta de comprar algumas coisas de grife, marca de grife assim. E é injustificável no fim do dia. A bolsa do X vai ser a mesma coisa que a outra, igual o relógio. Mas a sensação de tu comprar aquilo por tu merecer de fato, tu ter construído algo e tu comprar como um símbolo de conquista, eu concordo, assim. No fim, usa muito como isso. Desde que, para ti, faça sentido a compra de um relógio por conta da conquista. Como a gente falou, talvez para algumas pessoas, e talvez no teu caso ainda, não faz tanto sentido o relógio, mas daí tu vai usar uma compra de uma outra coisa, sei lá, de um carro, de alguma coisa assim. Mas o relógio, ele tá muito vindo em alta nessa questão da conquista, como a gente vinha falando, né? Eu não sei se é porque, sei lá, eu vejo muita coisa, ostentação e hype, o cara tem ego e quer mostrar pra todo mundo, pra mim parece uma coisa fútil, eu não consigo me encaixar assim. Então, pô, como é que equilibra tudo isso, né? Mas eu quero ver você para responder isso. O que representa pro homem? É isso? É conquista? Muda? É conquista. Será que se eu botar um relógio de 200 mil ou 500 mil, como tem relógio, né? De 1 milhão no pulso, isso me potencializa de alguma forma? O que vocês pensam sobre isso? O relógio é uma pulseira social, cara. Vai ter ambientes que as pessoas vão te reconhecer por conta do seu relógio. E vão julgar também por conta do relógio. relógio. Vão te julgar por conta do relógio. É o meu, né? Esses dias, cara, eu entrei numa reflexão louca. Porque eu adquiri um relógio numa loja de grife. É esse relógio aqui que eu estou no punho. É um relógio que o preço de tabela dele é de R$81 mil. E aí eu fiquei pensando. E aí eu peguei um relógio de 15 que eu tenho e coloquei do lado. E aí eu fiquei me perguntando, por quê R$81 mil? O que ele entrega a mais do que esse relógio de 15? Eu fiquei me questionando. Esse é aço, o outro é aço. Esse é vidro de safira, o outro é vidro de safira. Essa mesma comparação. Esse tem tecnologia própria para desenvolver os próprios movimentos. Esse daqui também tem. O que muda? Storytelling. Posicionamento de marca. Tem lugares que eu vou acessar que as pessoas só de bater o olho nisso daqui já vai perceber que assim, cara, é igual uma bolsa. Uma vez eu tava no evento da Victorinox e a minha esposa tinha acabado de comprar uma bolsa. E aí o evento cheio de pessoas, toda aquela história, e daqui a pouco eu vi ela conversando com uma mulher que tinha uma bolsa da mesma marca. Eu falei, pô, o que a bolsa é para a mulher, o relógio é para o homem. Então, o relógio ele abre conversas e realmente é uma pulseira social. Você consegue chegar com o carro até o estacionamento. Dentro da sala de reunião, é o relógio, cara. Assim, não tô falando para você se enforcar, para você fazer dívidas, para querer... Porque eu não valorizo também o lance de você querer se forçar a sentar numa mesa e para pertencer àquele grupo, você fazer uma dívida que você não consegue pagar para simplesmente pertencer e mostrar para os caras que também que você pode. Então, isso eu não sou a favor, mas que você adquira algo que está dentro dos seus padrões, dentro do seu momento de vida, cara, o relógio ele carrega essa simbologia. Isso daqui é uma virada de vida. Eu nunca pensei na minha vida. Cara, acabei de falar. Há anos atrás, dívida, né? Tava com dívida. Há anos atrás, eu tava vendendo de porta em porta. Na hora que eu comprei um relógio de 80 pau, eu olhei para aquilo e falei, cara, o que justifica essa escolha? Mas eu quebrei alguns padrões na minha cabeça. Isso é massa. E aí a gente tá falando de comportamento. Ou seja, a gente tá falando de comportamento, a gente tá falando de herança. O relógio é somente o fio condutor. Cara, teria que ser que, pô, é um objeto, né? É um objeto. E que não pode governar a tua vida de que eu possa... Não. Eu entrei na primeira loja de grife, a minha esposa entrou pra... Não vou entrar só pra olhar, pra sentir. E ela comprou, cara. Pô, aquilo me deu um... Sabe? Parecia que, meu Deus, e agora?
Que loucura. E aí quando tu passa por aquilo, tu vê, cara, tá tudo certo. Agora, se ela, merece e tal, se ela e tu dá entrasse, conta. se ela entrasse 6 meses depois na mesma loja, o teu comportamento ia ser bem diferente, né? Pô, eu não pedi água. A mulher falou, quer água? Eu, não, pelo amor de Deus, não me dá água, cara. Então, a questão de mentalidade eu achei massa. Acesso. Baita insight. Eu acho que o Baita principal insight. fator que tu vais ter na troca com o relógio, se é que a gente pode falar assim, é que quando tu colocou o teu relógio de valor superior no pulso, no outro dia talvez tu já não era mais a mesma pessoa. Porque tu pensou assim, nossa, o que eu consegui para chegar até aqui? E aquilo é a mesma coisa. Talvez hoje, se tu for olhar um relógio que custe mais, vai ser mais fácil do que quando tu comprou esse aí de 80 mil, por exemplo. Porque tu vai acessando coisas diferentes. É a mesma coisa com um carro. Compra um carro de 100 mil, daqui a pouco tu pensa, não, nunca vou comprar um de 200. Daí tu compra um de 200. Daí pra comprar um de 300 já não é tão difícil. O paladar não retrocede, cara. E aí tu vai acessando isso, mas a questão do acesso eu acho que ela é muito mais do objeto contigo do que do objeto com os outros, para mostrar para os outros. Eu gosto muito que você fala, Jefferson, nisso. Cara, não vai se endividar para comprar um relógio. É aquela velha história, né? Vai comprar uma coisa que você não pode para impressionar quem você não gosta, né? Mas excelente. Ou quem não precisa. Então tem muito disso. E essa verdade que tu carrega muito, eu acho muito importante. Porque você pode ter as coisas sem ter que se enforcar, né? Cara, e só pegando um gancho, que você trouxe algo muito importante. Só Vai lá, sendo bem sucinto. E o que eu acredito que o cara não pode perder é a sensibilidade do que é acessível. Porque hoje, para tomar uma decisão de comprar um relógio de 10 mil reais, eu acredito que todos que estão nessa mesa aqui não vão pensar muito. Vai, faz e compra. Agora, quando a gente vai comprar um de 100, talvez, opa, calma aí, 100 mil no relógio, aí o cara já, né? E aí quando a gente perde essa sensibilidade do que é acessível, a gente passa a menosprezar aquela conquista do cara de 1.000 reais. Então ele comprou um relógio de 1.000 reais, só que você, por ter acesso a outros produtos, a outras mesas, você não valoriza isso. Então é algo que eu sempre me coloco assim, o cliente que compra um relógio de 1.000 reais, de verdade, e os amigos que estão me assistindo podem confirmar isso. Eu trato eles da mesma forma do que o cara que está comprando o de 10 ou de 20. É o símbolo da conquista dele pro momento dele. Exato. É o significado, né? Até porque É o assim, significado. Eu tava falando pro Caio que não necessariamente porque o relógio custa, sei lá, 100 mil, ele carrega a mesma história de um relógio que custou, sei lá, 5, 6, 7 mil reais. Eu tava falando pra ele ali que eu tenho um desejo de comprar um Hamilton CAC, por exemplo, por toda a história, porque eu sou apaixonado por guerra, por estratégia. A estratégia de marketing que a gente conhece hoje vinda da guerra. É uma empresa que parou para fazer relógio exclusivamente para guerra. Depois eu vou te contar a Aí história é brabo, da guerra. é então. brabo, Já vi é história brabo. de guerra aqui. Aí já entrou um papo aí. O negócio que já tá por tão fora. profundo aqui. Tu entende? Tu tem ele agora, eu faço Pix. Mas tu entende que, cara, é isso que acaba sendo conecta. apaixonante. Independente, tu tá com um Panerai, né? Talvez não se conecte pra mim, porque eu não tô vivendo o mesmo universo que tu. O mesmo momento, às Mesmo vezes, de momento, vida. E tá entendeu? tudo certo. E eu não fiz outras conquistas antes. Porque também tem isso, né? Só que se eu olhar para sua conquista no do meu seu álbum de Hamilton figurinha- com desprezo, porque tem pessoas que idolatram o luxo e tem pessoas que desprezam o acessível. E, cara, eu acho que os dois merecem ser respeitados, tanto o luxo quanto o acessível. Então a gente não pode se perder aí. Não é porque eu adquiri um relógio de um valor superior que eu tenho que olhar, o cara gosta de Hamilton. Você tá entendendo onde eu quero chegar? É isso, é manter o pé no chão. Manter o pé no chão. E, Jefferson, uma coisa que eu acho muito legal, que eu já vi você comentando em vários vídeos, e a gente conversa com empresários, cara, todos os dias, né? E o que você falou antes é que, assim, não existe regra. O empresário não tem que nada. Então, assim, tem aquele empresário que vai ter um relógio, ele vai usar o Apple Watch quase todo dia, vai ter um relógio para ir em ocasiões legais, e ele vai ter, sei lá, um relógio de 50 mil. Agora, o que é o certo? É ter um de 50 mil ou 5 de 10? Né? Então, assim, não existe regra. Existe, depois você pode até falar, eu tenho ouvido um pouco agora que alguns executivos não estão mais usando relógio.
estão usando o Garmin. Garmin, pô, Por exemplo, tanta febre, entendeu? né? Faria Então virou uma Lima é febre na Faria Garmin Lima. e tal. Porque assim. conecta também. Conecta. Conecta. Com a rede, com o núcleo. É, e a nova tendência de esporte, o mundo wellness crescendo e todo mundo Exatamente. vida Centralização de saudável. grandes marcas Exatamente. também, Então, a o gente que eu tá falo vivendo. muito para os empresários, né, que assim como o relógio, você não tem obrigação de nada e o teu maior desafio deveria ser comparar o Caio de hoje com o Caio de ontem. Exato. E não comparar o Caio com o Jefferson, com Não, o Márcio, com exato. o João, porque aí você entra num nicho de comparação que não vai te levar a lugar nenhum. Modelar para buscar se melhorar é legal, mas essa comparação ela não é saudável. Então, eu acho muito legal isso. Cara, não tem regra absoluta, né? Pô, Cada um excelente. faz do jeito que achar mais Ô, interessante. deixa eu até fazer uma pergunta pra ti. Tipo, tu tens esse anseio, desejo, o sonho do próximo relógio, assim? Tu tem mapeado, tu gosta, tu também, João? cara, O João trouxe, né? Deixa eu até falar uma coisa aqui. O Caio, ele tem a metodologia dele pro mercado. É até legal que coincide com aquilo que tu tava falando. Eu até ia fazer essa conexão, mas eu atravessei a conexão. Eu queria Explica aí, que tu explica aí, né? e contasse um pouquinho. Eu acho que é muito fácil você, como pessoa, seja quem for, se é empresário, se não é Então, empresário. ele vai justificar agora por que tu deve comprar um relógio. Não, Até o final eles vão me vender um relógio aqui. eu vou Esse é o explicar papo. qual é a regra, para que não se sentir mal em E pagar E a isso, comissão né? é a fábrica, o distribuidor e o vendedor final. É. Eu acho que assim, ó, tudo na vida, tu tens que ter esse cuidado para não se emocionar. Porque venda é feita na emoção. O pessoal diz, eu uso a razão. Tu tá usando a razão para justificar a tua emoção. É sempre assim, né? Agora, é muito fácil da gente se emocionar. Por carro, por relógio, por roupa, por, sei lá, sapato e tal. E eu brinquei com o João e falei assim, cara, eu tenho regra para tudo. E essa regra, normalmente, ela é baseada no patrimônio. Então, assim, quantos por cento do teu patrimônio tu quer investir em carro? Cara, é 5%? É 10%? Meu patrimônio é de 2 milhões. Se é 10%, tu pode comprar um carro de até 200 mil. E aí? Né? E aí, quanto que é o percentual do teu relógio? 1% do meu patrimônio eu posso investir em relógio? Teu patrimônio é de quanto? De R$1 milhão, tem um apartamento de 700, mais um carro, isso, aquilo. Então, no máximo, tu pode investir 10 mil em relógio. Então, essa é uma regrinha que tu pode criar para ti não se perder. Poxa, mas agora eu tenho um relógio de 10 mil e eu queria comprar um de 20. Então eu vou ter que aumentar meu patrimônio de 1 milhão para 2 milhões. Tem que trabalhar um pouquinho mais. E aí vem a ver com a conquista. Então, Sim. eu gosto dessas regrinhas assim, mas cada um tem que escolher a sua metodologia, por exemplo. Mas tu tem um próximo nível ou não? Tipo assim, relógio pra ti tá bom, tá? Cara, eu tenho Tens quantos relógios? Eu tenho esse. Ah, Depois eu comprei... que marca é isso aí? Esse é um Victorinox automático, que foi o meu primeiro relógio que eu comprei na relojaria JJ. Que honra. Tá O bicho fazendo merchan, trouxe né? mesmo fazer um merchan, os Olha caras aí, ó. vieram aliviados, né? E saiu de longe, Podcast JJ não virou mais de 21 agora. Tá louco. E eu tenho um conflito comigo que, assim, eu não sou aquela pessoa que quer ter um relógio. Então vou comprar um Rolex de 100 mil e tô satisfeito. Puta, eu acho que não é muito legal. Então eu quero ter 3, 4, 5 e eu tô muito nessa do João. Porque o problema do relógio, no bom sentido, é que tem relógios muito bonitos de R$1.000, de 2 mil. Só que tem o de 30. O próprio Isso, eu não- Vi, eu vi, E eu de vi, 50? eu vi. Como é que a gente começou a falar sobre relógio? Eu vi a gente fez uma reunião de alinhamento, Tubarão Blumenau, e eu vi que ele tava com o Cássio 5600. Daí eu falei, cara, o cara que tem desse, normalmente ele entende de relógio. Mas Cássio não é marca ruim, marca fraca? Ela é marca barata, não é marca ruim. É marca marca de da- entrada. Marca de entrada, né? Tu vê, o cara que não E aí eu entende. olhei e falei assim, cara, se ele tem esse Cássio aí... Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe o que ele tá comprando. Em algum lugar ele tá sendo... Daí eu fui falar com ele, daí ele falou assim, comprei um pra mim e pro meu filho e, tal. E exatamente isso. Olha como é legal. Esse foi meu segundo relógio. Quando eu fui olhei na relojaria JJ também, não tinha na época e eu queria aquele modelo. Eu comprei um Cássio DW 5600, que é um dos mais tradicionais de todos. Ele é de plástico, é um relógio simples, um relógio barato, custou R$500, R$600. Mas eu comprei um muito parecido, menorzinho, pro meu filho de 8 anos. E dei de Natal. Aí a gente combina de, no final de semana, usar. Cara, isso não tem Memória valor. afetiva. Memória, entendeu? Memória afetiva. Muito legal. Isso ele vai carregar o resto da vida. E é isso que eu vendo, cara. É isso. O relógio é a cereja do bolo. Então, às vezes, a pergunta que eu faço é: o que levou o Caio sair aqui de Santa Catarina para ir comprar na relojoaria JJ lá em São Paulo? Você entende? Não foi o produto. Porque se fosse o produto, você compraria aqui, cara. Você encontra em outros lugares o mesmo produto que você comprou na relojoaria JJ. Mas nós estamos muito mais ligados na conquista da pessoa, no momento de vida dela e valoriza aquilo. A gente trabalha a escuta ativa e valoriza o seu momento. Então isso é muito especial dentro do nosso negócio. Agora um negócio bem bacana para falar que a gente não falou aqui, que é exatamente isso. Por que eu fui comprar lá?
E às vezes a gente que é empreendedor, a gente está muito preocupado em vender e entregar e próximo, vender, entregar e próximo, vender, entregar e próximo. Então, quando eu fui para lá, eu fui atrás, sabe do quê? De informação. Eu pensei, cara, esse cara sabe o que ele está falando. Eu conheci ele no YouTube, não conhecia. Esse cara sabe o que está falando. Eu tenho dúvida de qual relógio comprar? Esse cara sabe, tem um monte de modelos lá, eu vou lá. Tanto que eu fui para comprar um relógio e saí com outro. Né? Isso é muito comum no mercado que eu trabalho, que é o mercado de carros. Então, às vezes, você se posicionar de uma forma que queira genuinamente ensinar, educar e ajudar o seu cliente, dá muito resultado. Excelente. Boa, cara. Pô, cara, só deixa eu fazer uma observação. Tem um corte até do Primo Rico, que esse é exatamente esse o debate, né? Que acho que o Bernardo foi lá no Primo Rico e eles estavam debatendo sobre smartwatch e tal, e um deles estava com um relógio da Tommy. E aí ele pergunta, pô, mas... eu não queria vir aqui com o meu Cassiozinho. E aí entra esse debate, porque tem toda a história do Primo Rico querer o Patek Philippe dele, né? Toda a jornada dele de conquista. Daí tem esse corte, cara, que ele fala, parece assim, se for para usar um relógio de uma marca fashion, é melhor não usar. Isso, exatamente isso. Daí o cara pergunta, cara, usa um relógio da Tommy ou usar um Casio? E aí ele responde, usar um Casio. Casio, né? Sem dúvida. Usar um relógio da Tommy ou não usar nada? É melhor Mas não a usar Tommy nada. não é forte pra caramba quanto marca? Por que não? É porque é uma marca de roupa. E o que acontece? Mas eu sou o cara que eu falo ao contrário do que todos falam. Todos os caras, eles batem em marca fashion. E eu acredito que toda marca tem o seu valor. No seguinte sentido, vamos supor que a sua esposa não tenha conhecimento nenhum, no dia do seu casamento, ela chega e te dá um Tommy para usar naquela data, naquela comemoração, naquele evento. Esse relógio, ele tem preço? Não. Ele tem valor. Tem valor. E aí, eu como comunicador e especialista, e vendedor, eu pego e falo mal da Tommy. Esse tipo de comunicação mais me aproxima ou mais me afasta de você? Não. Se tu bate... Afasta totalmente, né? Afasta. Aí eu tenho um contraponto, eu sempre tenho. E nós vamos no contraponto. Vamos lá. E quem sou eu para falar da Tommy, da Hugo Boss, de marcas fashions em geral? Se o faturamento da Vivara em 2025 foi de 536 milhões. Ou seja, a indústria inteira faturou 4 bi. Somente a Vivara, com relógios, está declarado na Suframa, 536 milhões. Quem é o Jefferson para contestar uma empresa que fatura 536 milhões de reais? Você entende aonde eu quero chegar? Eu tenho o olhar de empreendedor e não de um cara apaixonado que topa apontar o que é bom e o que é ruim. E eu acho que toda marca tem o seu valor. É uma porta de entrada. É a mesma coisa do smartwatch. É uma porta de entrada. O cara comprou para usar, acostumou, não quer mais usar, aí ele foi pro relógio. Isso é ótimo. Eu não vou condenar smartwatch. Eu não vou condenar um Tommy. Porque é a porta de entrada. O cara amadureceu, ele vai passar a usar outras marcas que naquele momento de vida faz mais sentido para ele. O Caio hoje, ele prefere 5 relógios. Ele prefere 5 relógios de 20 do que um de 100. Eu prefiro um de 100. É momento de vida. Então tem esse lance também. O relógio ele tem que estar conectado de acordo com o seu momento de vida. Porque eu já passei pela fase de ter vários relógios. E hoje eu olho para aquela caixa, muitas peças não fazem tanto sentido para mim. Inclusive eu trouxe um para você comprar, viu? Olha aí veio. Eu tenho o meu contraponto aqui. Ô Jeff, mas só uma coisa, tu não comentou que assim, tenho por que o contraponto. pessoal fala muito das marcas fashion, eu acho que você vai confirmar, não é que é ruim comprar um relógio de R$1.000 da Tommy, é que pelos mesmos R$1.000 você pode ir lá comprar um relógio da Orient que te entrega muito mais, é isso? Exatamente. Legal, claro. Porque nós temos a Orient hoje, ela é a porta de entrada para a relojoaria profissional. Então, nós estamos falando de uma marca que nasceu para fabricar relógios. E aqui nós estamos falando de uma marca que nasceu para fabricar E quer empurrar roupas. uma fatia de coisa que não nasceu para É aquilo. o watch label. é esse watch termo. label, White label. White Comprou label. o relógio e imprimiu a logo, né? É, Colocou Então, no- então não tem esse Private nível... label.
private label, né? Private label. Então não tem esse nível de... White label é Intec, já confundi tudo aqui. Private label. Então não tem esse nível de especialização e não tem esse nível de cuidado. Então aí por isso. Aí que tá. Esse é o contraponto. Então, cara, tem que dizer que os caras são ruins mesmo, não nasceram pra relógio e as marcas de relógio que nasceram pra isso, já que o contexto é ter história, é ter tal, e eu bateria contra, pensando até como empresário, porque toda marca tem que ter o seu inimigo comum. Aquela marca ele tem a quem confrontar. É aquilo que tu acredita. Tu não acredita que a história do relógio ele foi criada pra isso aqui? Tô fazendo meu contraponto agora. E eu falo de brand e movimento, eu falo sobre marca. E toda marca tem que ter seu inimigo. E não é tu julgar o cara. No fim do dia, se ele quer comprar a marca da Tommy, ele compra, mas tem que dizer, cara, a Tommy não foi criado pra isso. E ponto. E se o cara for comprar um Tommy antes, que ele compra um Cassiozinho e ponto, e deu, cara. Essa é a minha visão. Cassiozinho, calculadora, cara, uma revolução, né? Porque posicionamento é rei. Quando o teu cliente vê tu falando, cara, que tu entende, que tu acredita nisso aqui, que isso aqui pra ti é o que tem valor, ele confia ainda mais em ti do que tentar abraçar todo o mercado. Essa é a minha visão, né? Sim, Inclusive, a gente passou sobre isso hoje no Mind lá. Cara, a gente atendeu uma porrada de lead, o cara não é ICP, eu tô tentando vender pro cara errado no fim do dia. E aí eu fico tentando, não, tu que tem empresa, tu que tem isso, é empresário, é todo mundo, nós vamos te acolher. Não, cara, não vamos te acolher, se tu entrar aqui dentro, tu vai ser massacrado aqui. Tu tem que estar num nível de maturidade, tu tem que estar querendo implantar governança, tu tem que estar no momento que de fato tu vai cair aqui dentro e eu vou gerar valor pra ti. Sabe? Então é a mesma coisa do relógio. Cara, pra que tu quer? Cara, tu quer só ter um relógio pra usar? Que marca tu gosta? Eu uso o Tommy, cara. Não pode comprar um relógio da Tommy, tá tudo certo? Não, cara, eu quero um relógio, é meu primeiro relógio, como é que funciona? O que é? Cara, eu tenho aqui o relógio, essa é a história desse relógio, 1875, Bulova, nascido em Manhattan, Nova York e tal, maquinário feito na Suíça, isso. Tu quer o quê? Pra geração, tu quer pro teu momento, é uma conquista. Porque, cara, senão tu não vai pra lá. Aquilo lá não foi criado para ser uma marca de relógio e ponto. E eu tô aqui para abraçar o mercado de relógio, ser esse grande líder de movimento que ecoa os 4 cantos do Brasil e do mundo sobre relógio, sobre máquina. Um cara que fez acontecer, gerou história com relógio, sabe fazer, entende, não um cara que faz roupa e imprime a logo e vende. Contraponto. Mas faz a maioria bate nisso, né? A maioria faz esse movimento exatamente. 99%. Então tá certo, tá errado. Eu tô só dando meu contraponto. Não, É só exatamente. porque o Jefferson é um cara que entende da realidade de quem tá comprando ele. Que ele é empreendedor, ele tem né? um relógio de, sei lá, 998. Qual é teu ticket? Tank lá, que é Sim. E vai até 25 mil. 25 mil, 30 mil, né? Aumentou esse ticket aí. Então, mas é que ele entende todas essas realidades. Mas em boa parte do mercado é isso aí mesmo. Bate assim, nessa mesma- 99% do mercado é esse discurso, cara. E muitas vezes o cara não tem nem noção. Então talvez esse é o teu diferencial também. Tá bom, legal. É o meu Tu posicionamento. bate de uma forma mais amena, positiva, Legal, sei lá, né? legal. Não, Acho que- eu olho como empresa, eu olho para os caras e falo, os caras têm resultado. Eu não tô aqui, eu não questiono nem quem não tem resultado. Imagina Como quem que eu tem. vou questionar um cara que tem resultado? Você entendeu? Justo, Então eu olho justo, como justo. empresa. Isso aí. Tá, eu quero saber qual é o relógio mais barato que dá pro cara usar. Bom, assim, esse relógio é o mínimo. E qual é o relógio mais caro que tem no mercado hoje? Quanto é que custa e qual é esse relógio, sabe? As duas pontas da linha, eu quero saber. Olha, eu vou dar até um spoiler aqui. Eu tô tô preparando um vídeo muito legal. Que eu falo assim, ó. Você prefere comprar um Cartier ou você prefere viajar para as Maldivas? Olha aí. Você- Aí complicou. Aí me pegou, eu toco o Cartier do... Você prefere comprar um Richard Mille ou um apartamento na Faria Lima? Muito bom esse conteúdo. Então, eu faço esse comparativo porque tem, assim, o céu é o limite. E nem sempre são só os materiais que justificam esse preço. O RM é um desses, né? Que a É galera toda fala, a artesania por trás ali. Então, tem um Jacob Co que ele é o preço de um jato. Jacob. Quanto custa? Ele custa cerca de, acho que são 4 milhões de reais. Mas 4 milhões de reais em um relógio, e aí você começa a pensar, e assim, é artesanal. O trabalho dos caras ali, desde o primeiro risco no papel, ele Tem 50 no mundo, tipo assim. é uma não lenda ter muito. viva, menos. Ele tinha uma parceria com o Cristiano Ronaldo. Então, assim, desde o primeiro risco no papel até a produção final do relógio, tá tudo concentrado na empresa. Então, assim, é um nível muito alto de fabricação. E o que valoriza o relógio barato é justamente isso. Um relógio barato, bom. A gente falou de uma marca, Casio.
Cássio é a marca de entrada para o entusiasta. O cara que quer investir pouco, quer um relógio que... Tem quantos anos a Cássio? entrega... A Cássio é antiga também? É não é tão antiga não. Não é empresa centenária. Ela deve ter 50 anos. Eu preciso buscar essa informação. Mas aí quando a gente olha para a Seiko, quando eu falei para você que eu fiz as comparações ali, a minha conclusão foi assim, cara, Seiko é muito barato. É muito barato. Porque se você tampar o logo e levar num cara especializado, fala, olha, analisa esses 2 relógios aqui, sem levar pro coração a marca. O que esse entrega mais do que esse? E você vai ver que aquele relógio ele não entrega 8 vezes mais, 10 vezes mais para custar 10 vezes mais. Então a Seiko é uma marca muito barata. E é uma relojoaria de manufatura, ou seja, eles produzem os relógios de uma maneira verticalmente integrada. Eles produzem o parafuso do mecanismo, eles produzem a pulseira, produzem o ponteiro, a caixa, tudo. É fabricado dentro da própria Seiko. A Citizen também tem esse DNA, marca centenária. Só que como se isso não bastasse, a Citizen produz as máquinas que produz as peças. Nossa senhora. Então, quando a gente Essa eu não sabia. Quando a gente olha para a indústria, esquece relógio, de uma maneira geral, dificilmente você consegue encontrar uma empresa, uma indústria que tem o know-how que uma Citizen tem. Então, eu valorizo muito Que é o que isso. comprou o Bulova, né? Porque eu fui na loja da Citizen e tinha Bulova lá. E a Citizen é dona da Em Bulova. Hong Kong. A Citizen, ela é dona de marcas suíças. A Citizen é uma marca... O que acontece? Aqui no Brasil, foi uma marca que ela estava com uma representação que não estava dando a devida atenção. E aí, o que acontece? Rolava muito mercado cinza, e ainda rola. Só que o grupo que está cuidando da marca agora, a SWG, olha para isso com muito mais cuidado. Então, sempre existiu mercado cinza, sempre existiu mercado negro, sempre existiu falsificações, mas a partir do momento que a marca se preocupa com isso, a distribuição ela passa a ser mais equilibrada e melhor para os lojistas e para o consumidor também. Eu vou só trazer um dado aqui, tá? Patek Philippe Grandmaster Esse é o mais China. caro do mundo. China. É. 31 milhões de dólares. Tem 3 só unidades foi só, vendido né? em leilão. Acho que só tem 3 unidades, né, Jefferson? Sim. Esse aí. São 3, eu acho. pouquíssimas Segundo, peças. Rolex Cosmo Grape Daytona, de Paul Neyman. 17 Paul Neyman. milhões de dólares. A gente tá falando, que loucura. Foi leilão também, tá? E o terceiro, Patek Philippe Henry Graves, 24 milhões. É o Super Complication. É isso? E aí tem um relógio que ele tá... A avaliação estimada dele hoje é o Graph Diamonds Hallucination. 55 milhões de dólares apenas. Que marca é essa? Eu não conheço esse. Não sei. Eu também não conheço essa marca. Que loucura, cara. Então você vê que é um universo assim que é infinito. Meu Deus do céu. É que quando tu fala de percepção de valor, cara, percepção de valor é, cara, muito particular, é muito de momento. Todas elas estão agregadas a um nome de alguma coisa ou alguém. Então, Empresas centenárias, Empresas centenárias, tem muita coisa Alguém por que trás. usou nesse caso, porque leilão, Paul Isso, Newman, tem muita sim. coisa Paul por trás Newman, disso. né? Cara, mas não mudando de saco pra mala aqui, mas quanto tempo mais de podcast a gente tem? Porque a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas, dá pra tá? ficar um monte, mas temos 30 minutos no máximo, 20 minutos. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui agora pro Jefferson, né? E a gente vai dar os nossos pitacos aqui. Mas é porque isso é muito interessante. O Caim aqui, ele fez existir de uma empresa, né? E agora ele vai pro mercado, ele tá com a grana no bolso. E como o nosso amigo Thiago Negro fez, que comprou uma participação na Acto, né? Sim. Eu sou apaixonado por microbrands, né? Tanto a Veneziano, que é a italiana lá, Sim. a Spinnaker, cara, que pra mim ele traduz muito a questão de personalidade que eu gosto. Aí no Brasil a gente tem Terra Nova, a gente tem a Howe, né? A gente tem... como é que é aquela Rio Grande do Sul ali? Tem Corso. Corso. Tem várias marcas legais no Brasil hoje, né? E assim, daqui a pouco ou o Caio vai investir numa, ou daqui a pouco eu e o Márcio aí, nós estamos, né? Vai com mais de... Daqui a pouco nos possibilita isso, né? Como é que funciona esse mercado hoje no Brasil? Porque eu vi que tem muita gente que gosta e consome marcas hoje brasileiras, né? Então tem um movimento muito interessante acontecendo e eu queria saber daí tua percepção sobre isso, assim. O nosso mercado ainda não é um mercado maduro. É um mercado que está muito no início. Eu vejo assim um mar de oportunidades mesmo. E
eu tenho que tirar o chapéu para esses guerreiros. Então, assim, devido a questões burocráticas, a dificuldade que eles enfrentam para poder trazer os produtos, e muitas vezes, quando eles trazem os produtos aqui, eles competem, por exemplo, com grandes marcas tradicionais, consolidadas, e mesmo assim estão caminhando. Esse é um tipo de movimento que na Europa já funciona muito bem, nos Estados Unidos funciona muito bem. Na Suíça, por exemplo, existem os relojoeiros independentes, então não são nem micromarcas, eles são relojoeiros ali, os caras que fabricam 10 relógios por ano e cada relógio custa 70 mil francos, 40 mil francos. Então, assim, existe esse movimento lá que ainda tem uma marca aqui que está chegando. Não digo nesse nível, mas os caras eles têm esse DNA que é a Statera. Então eles fazem um polimento da própria caixa, eles fazem ali a decoração do dial, eles fazem o ajuste do movimento, eles fazem um trabalho mais especializado, tanto é que os relógios deles custam ali em torno de 25 mil reais. Mas imagina o cara trazer uma marca nova e se posicionar. É uma construção que demora anos. Imagina, porque é um mercado de muita história, né, cara? É um mercado então, tu vê essa galera entrando nesse mercado e vê galera investindo neles, né? Exato. Porque todos eles têm participação de gente de fora que tá botando dinheiro. E são máquinas boas, assim, sabe? Eles não estão construindo qualquer coisa. Né? A China é a fábrica do mundo, né? Vocês estiveram lá recentemente, vocês sabem que a China praticamente ela fabrica todas as partes do relógio, ela tem uma expertise gigantesca. E o lance das micromarcas é muito interessante porque boa parte é feito na Ásia. Então, existem os modelos ali, as plataformas pré-definidas e existe uma empresa por trás. Eles falam assim, olha, eu quero o relógio rosa com ponteiro preto, com um detalhe na caixa assim, com a coroa posicionada dessa forma. Eles levam esse projeto inicial. A empresa analisa, ela fala assim, é possível executar. E aí ela tem diversas empresas por trás, onde ela fala assim, olha, eu tenho 2 empresas de ponteiro, uma custa X, a outra custa Y, eu tenho 3 empresas de caixa, essa é a qualidade A, B, C. O que você quer para o seu relógio? Monta como quiser, e aí ele monta o relógio da forma que ele quiser e estampa o logo dele ali. Hoje está bem mais democrático. Então existem plataformas prontas já, projetos prontos que os caras só vai lá e colocam o logo, e existem projetos que eu particularmente gosto mais, que são projetos que eles desenvolvem um produto e com isso colocam a identidade própria. E é um grande desafio para as marcas. E hoje, se eu ganhei uma grana boa aqui, eu não montaria uma microbrand. O que eu faria? Eu tentava, de alguma forma, virar um importador para trazer uma marca já consolidada de fora. Uma marca que já tem tradição. Já me salvou do investimento, talvez não tão bom, viu? Olha aí, ó. Ô Jefferson, mas eu ia perguntar uma coisa que eu acho que quem está assistindo tem essa curiosidade, não é tanto do mundo do relógio, que talvez é uma das perguntas mais comuns que é feita, que é assim, por que a Rolex consegue ser tão famosa e ser disparada a maior empresa do mundo? Você sabe explicar pra gente? É uma construção ao longo de anos. Se você parar para perceber o movimento da Rolex, é muito bonito. Porque a Rolex, ela sempre quis estar no topo do mundo, com os melhores. Então o cara escalou o Monte Everest. Eu quero estar com esse cara. A mulher atravessou o Canal da Mancha a nado. Opa! Isso daí não é coisa comum. Quem é o melhor tenista do mundo? Quem é o melhor do mundo aqui? Quem é o melhor do mundo ali? Os caras se posicionaram com os melhores do mundo. Então, essa construção de marca faz com que eles tenham uma liquidez absurda no mundo. Primeiro veio a marca, depois veio o relógio. Vamos falar assim, primeiro eles não apostaram no relógio como produto, mas sim o produto branding, é muito né? bem executado. O produto é muito bem executado, é impecável. Não tenho o que falar de um relógio Rolex. E também aquele esquema, manufatura integral. Eles têm tecnologia própria para isso. Há muitos anos já vem desenvolvendo e contribuindo com o mercado. Então eles têm tecnologia para fabricar o relógio de ponta a ponta. E aí, estar presente com os melhores do mundo potencializa a marca de uma maneira que a gente só consegue enxergar agora, depois de anos que eles vieram fazendo isso. Então, eu acho que esse sucesso da Rolex, que ela tem a nível global, que é uma marca que ela tem uma liquidez absurda a nível global.
E é devido a isso, é estar Tem posicionado com os melhores do mundo. Tem uma coisa que eu li sobre a Rolex, que ela não tem dono, né? Não sei se vocês sabiam, mas ela é de uma instituição de caridade na Suíça. Sim. Então também tem Sem bastante fim- essa pegada de sem fins Sem lucrativos. fins lucrativos, é. Mas também acaba sendo um grande potencializador de marca, tá? Sim. Porque, cara, o cara tá investindo, ele tá investindo numa instituição de caridade. Eu li sobre isso também. Sim. Existe essa pegada. Foi fundada por Hans Wildorf. Yeah. Wildorf. E tem esse lance dela ser a marca dela ser tão forte que muita gente daí de fato compra, porque ela, como reserva de valor, ela acaba perdendo pouco valor no decorrer do tempo, né? Em alguns casos muito específicos até acaba... E ela serve como moeda de troca em qualquer lugar do mundo, né? Isso é animal, isso é animal. Você trouxe um ponto muito legal e você falou um termo muito interessante, que inclusive eu estou preparando um material sobre isso. Eu tô matando todos os conteúdos Agora a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: relógio é investimento? Depende do relógio, Depende do relógio, talvez. Escassez, a gente falou ali, né? Eu entendo, você pode confirmar ou não, mas que não sei se são todos os modelos, mas Rolex valoriza com o tempo. Depende ou não? Depende do Depende do modelo. modelo, né, que eu comentei ali. E aí, relógio é investimento? Cara, eu sou dessa também. Cara, se tu pega uma versão numerada que tem uma determinada história ali, assim, salvo alguns momentos em que a marca vai lá, faz 1.000 unidades, ela vende as 1.000 e fala, bah, mas vou fazer mais 1.000. Não, isso não acontece. Isso é então- um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Imagina para uma marca que se consolidou há tantos anos querer fazer mais 1.000 relógios. O que vai mudar Não isso? muda nada. Se ela fizer qualquer outro, vai vender mais 1.000 igual. E na verdade, isso daí vai derrubar a marca. Melhor Porque- ela fazer 1.000 de outro modelo e De ter outro escassez de modelo, outro é. 1.000. Ela pode, né? Tem Nesse essa caso condição. específico, assim, cara, eu acho que nesse ponto aí, talvez a gente tem o fator tempo aí no meio, mas acho que desse ponto, mas mesmo assim acho que não tem a mesma segurança, tá? Mas aí é investimento ou não é, Jefferson? Conta pra Marcião, nós. Investimento, pra mim, você falou uma coisa muito... Eu volto com o relator aí. Você falou uma coisa muito interessante. Depende do relógio. E eu vou falar Isso que eu outra nem coisa. gosto, né? Mas eu olho dos amigos do lado. Porque tem que fazer um relógio que custava não sei quanto, paguei X. Aí eu fui ver um Rolex há um tempo atrás. Não tinha Rolex, 30 mil reais, fui lá, agora não tem mais, é tudo Não tem, 50. é tudo 50. Tá subindo. Relógio é... Então é investimento. Alguns deles têm ouro, por exemplo, né? Então, O ouro subiu 60%. O ouro subiu, O ouro subiu 60%. Mas talvez não tenha a mesma liquidez. Então, assim, relógio é investimento? Depende do relógio e depende de quem compra. Para mim é investimento o relógio. Mas talvez para você é uma reserva de valor. Você usou o termo muito legal, que é reserva de valor. Talvez você não perca tanto. Mas o relógio, na minha concepção hoje, para o consumidor final, ele não é um investimento. Porque ele pode ser investimento em outras coisas, por exemplo, em potencializar você para sentar Sonegar, em determinadas mesas. comprar no mercado negro, sonegar. Comprar, toda essa história. Mas para você comprar e ganhar dinheiro com ele, como existiu na pandemia, dificilmente vai acontecer. Até para você ter acesso a esses produtos, é muito difícil. Você está falando de uma edição numerada. Por exemplo, se você sair daqui agora com 250 mil e falar assim, cara, hoje eu quero um Daytona, e aquela loja tiver um Daytona, ela não vai te vender um Daytona porque você não tem relacionamento com a loja. Então, muitas vezes, a jogada das lojas, porque o Rolex ele não é vendido em relojoaria. É só loja própria, né? Joalheria. É só vendido em joalheria. Então, você tem que ter um relacionamento com a loja, você tem que comprar joia para ter acesso a determinado produto. E, de repente, você vai chegar lá para comprar esse Rolex Daytona com uns 220, 250 mil, os caras vão falar assim, não, eu tenho para você hoje esse daqui. Então você está entrando na marca igual comprar uma Birkin. Então é o lance do pertencimento. Você vai ter que ter uma jornada. Por isso que aconteceu aquilo Copiar que aconteceu. da Ferrari e é isso aí. É abraço. isso. Deu certo. Então assim, cara... Mas não é só loja própria então, né, Jefferson? Não é só loja própria. Pensei Os que era. caras vendem só em boutique e joalheria. Relojoaria não. Olha só. Que loucura. É. Não, é um É visto mercado- como joia. Aumentasse 300% o teu conhecimento de relojoaria hoje, Márcio. Não, muito. Tô até pensando em já investir uns 80. Aumento o budget. 25, né? 25 pra comprar na JJ. né? boa, Tô boa. pensando em investir 25. Boa, gente, vamos indo pra reta final, então. E eu quero entender de vocês, assim, cara, conselho, a gente vai chegar, eu quero que vocês deixem um conselho para quem tá assistindo a gente, mas antes de vocês deixarem esse conselho, eu quero só que tu traga referências, vocês podem cada um trazer a visão de vocês, se vocês entenderem um pouquinho mais. O top 3 relógios recomendado para quem não tem, quer começar, quem é empresário,
Que tu vai dizer assim, ó, eu quero um ticket de 5 a 10 mil reais, por exemplo. Qual é o relógio de entrada e por quê? Um relógio em torno de 20 mil reais e os acima de 50 mil, de 50 a 100 mil reais. Qual é esse relógio e por que que o empresário ele deveria escolher esse relógio? Quais são os argumentos? Tu pode trazer na tua visão, na tua visão, na tua Ainda bem que nós estudamos bem, senão você tá ferrado aí, né? Manda bronca aí. Vamos lá, vamos lá. Vou começar aqui, então, que talvez eu sou o menos Não, conhecedor. o meu, aí, não, né? deixa eu falar o meu. Vai lá. 2 smartwatch e um Bulova. Esse aqui verdinho que eu não sei o nome. O meu já matei. Esse é o Bulova Skeleton, Sutton. Skeleton Santon, é esse aqui. O primeiro é até 10 mil, é isso? Isso, de 5 a 10, vamos lá. Cara, vamos lá. Até 10 mil, eu vou então com o meu aqui, né? Já que foi o primeiro que eu comprei, que é um Victorinox automático, né? Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de relógio com fundo azul. Então, tem alguma coisa com fundo azul, não sei porquê. Mar, gosta do mar. E eu gosto... eu achei fantástico esse relógio. Recomendo até 10 mil esse relógio aqui para quem queira comprar, tá? Cara, até 25 mil... talvez teria que ser um usado, né? Eu indico, embora seja muito contestada a marca, né? É um dos próximos que eu estou olhando, que é um Tag Heuer Aqua Racer. A Tag Heuer é uma marca um pouco contestada pelo que entrega, que talvez tem relógios que entregam mais por esse preço. É muito famosa, né? Posicionamento de marca. É posicionamento. Então ela tem mais posicionamento do que talvez Entrega tecnologia de produto, ali, né? Mas eu acho muito bonito um Aqua Racer preto com pulseira de borracha. Então, se alguém for fazer corte aqui, depois vai achar. E um que eu tô querendo também, que não sei se passa de 50, mas é um Tudor. O Tudor é um baita relógio, é da mesma marca da Rolex, e é um relógio que entrega muito próximo à Rolex, talvez pela metade do preço, e é o Black Bay, né, cara? Eu acho fantástico, aquele relógio é coisa linda, né? Então eu iria de um Tudor Black Bay, aí com fundo preto, e ele tem uns detalhezinhos dourados na caixa, eu acho que esse é o modelo aí que a eu tua iria. escolha, indicação para os empresários, é por gosto pessoal mesmo? É por gosto pessoal e são, assim, para quem tá querendo começar, tudo bem que o cara começaria já com um relógio de 25 mil, 50 mil, são relógios bem carinhos, né? Bem de valor agregado. São relógios que não são ruins, né? Talvez desses três, Victorinox, Tag Heuer e Tudor, talvez o Tag Heuer é o que mais deixa a desejar de performance, depois o Gerson vai dizer se é isso mesmo ou não. Mas os três são relógios muito bonitos, é por gosto, mas ele tem um quê de posicionamento também. Eu duvido que alguém vai olhar pro Victorinox e vai dizer, nossa, que porcaria que tu tá usando. Ninguém vai falar isso. Tag Heuer é um pouco contestado, mas ninguém vai dizer, nossa, esse relógio é muito ruim. E Tudor, é o melhor deles, né, em termos de tecnologia, assim, de construção, na minha opinião, cara, e é lindo e maravilhoso. Então, tem posicionamento, mas tem tecnologia também ali, tem história, tem uma série de coisas. João com as microbrands agora. Vamos lá. Tô pra cima. Cara, eu não vendi o negócio ainda, então eu vou começar assim, tipo, cara, quero olhar. Então vai ser até 5, 10 e 15, então vai ser Isso, outra não, outra linha aqui. faixa de Isso, vou falar assim, cara, não, quero começar, cara, quero entender. Cara, primeiro que tu procura o Orient 3 estrelas e estuda a história do cara. Porque, cara, boa parte da galera que começa a colecionar relógio começa por ele. Pô, a gente tá falando de um relógio de entrada ali, simples, pra tu botar no pulso, pra tu poder bater. Honesto. Tu bate, tu vê como é que tu vai gostar no pulso, tu vai gostar de usar pulseira e tal. Tu estuda isso. Cara... Qual o valor? 3 mil? Não, A partir de R$1.000 você já compra um relógio honesto. R$1.000. Automático. Muito honesto. E, cara, e assim, Sim. uma tradição enorme, etc. Cara, é tipo... Orient, assim, tá. Cara, depois eu dissecaria a Seiko. Entenderia ali. Eu gosto muito daquele Seiko Samurai, sabe? A Seiko não Ele é todo é japa, pretinho. não é... Japonesa. É japonesa. Mas é boa? 145 anos de história. Boa. O tempo já responde a pergunta. Já. Cara, eu gosto muito. Tem uma versão ali que até eu entrei e descobri que tu atualizou porque eu fui lá olhar e tu não tinha mais aquele Seiko ali. É um modelo muito específico deles, assim. Eu sei que ele é numerado também. Eu gostei muito, assim. É o Shogurai, não? Não é o Shogurai. Ele é Samurai o nome. Ele não tem aquela... não vou entrar nessa parte técnica eu sei aqui, qual que é. mas ele também ele é field, assim. Sim. A pulseira field e tal. Cara, daí eu já falei do Hamilton, mas se eu pudesse trazer um terceiro ponto, assim, eu ia para uma veneziana, porque eu acho muito legal massa, demais. cara. Micromarca, Eu até até mandei uma pra ti semana Veneziana passada. é marca. Veneziânico. Veneziânico.
É uma marca italiana. Cara, e ele tem 2 dress, assim, deles que é muito massa. Tem um que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem aquele que é coco fundo, absorve 98% Rendetore, alguma coisa assim. Cara, tem os modelos. Na verdade, se tu entrar no site dos caras, assim, tu se apaixona. É porque, muito bom. Cara, Os caras são muito bons. É muito lindo, cara. É apaixonante, assim. E aí, se tu for mergulhar nesse universo ali... Mas eu iria com esses 3, talvez. Um dress, um pra tu bater, pra tu viver. Tá, um é 1.800, o outro é... Cara, o outro, talvez o Samurai ali vai estar uns 5, 6 mil. 5, 6 e mil. o Hamilton ali tá uns 7, 8 mil, talvez menos. Ele não chegou nos 50 lá. Não cheguei. Eu tô falando pra quem, cara, não vendi empresa ainda. Tô com um negócio... A grande massa. Quero começar... Quero entender Empresário um pouquinho. faz da sentido. economia é real. Quer curtir a jornada. E depois aí tu entender Cara, a Spinnaker, por exemplo, cara, tem muito relógio que eu vejo ali e falo, pô, que personalidade que esse relógio tem, cara. Sim. De cor, de combinação, assim. É porque, assim, se eu venho com um desse agora, ele ia falar, pô, que relógio maluco é esse aí? E aí a gente ia começar a trocar ideia. Sim. Então, eu acho que faz Tem parte uma do cara identidade estudar. bem legal. Então, por isso que eu falei até que o segundo relógio podia ser Seca Seiko, entende a história, porque se o cara for entender a história, o cara vai fazer uma boa escolha. Sim. Porque eu acho que tem muito também do cara bater o olho e entender. E, cara, ele vai ter ótimas opções ali de, sei lá, de 2 a 6, 7 mil Tem reais. muita coisa. Muita coisa ótima ali da Seiko. Então, o cara vai conseguir uma coleção legal ali. Bora, especialista, vamos lá. Cara, de 1.000 a 10 mil Anota reais aí. é a nossa especialidade. Primeiro eu quero falar assim de maneira resumida o porquê que cada marca é especial para nós. Eu quero deixar também o meu profundo agradecimento a todos os parceiros comerciais. A Orient, ela é muito especial para nós porque foi a primeira marca que nós passamos a trabalhar de maneira oficial. Então, eu tenho um carinho e tenho uma proximidade muito grande com a Orient e é uma marca que realmente vale o que custa. Eles entregam produtos honestos, é uma marca que tem tradição, é uma marca que, a nível Brasil, já vestiu muitos avós, vamos dizer assim. Então, confiável. A marca Seiko, eu gosto muito da Seiko porque a Seiko ela tem uma habilidade muito grande em traduzir a natureza em engenharia. Se você perceber, na maioria dos relógios da Seiko, eles homenageiam a natureza. Então, eles homenageiam as geleiras, eles homenageiam os mares, homenageiam o pôr do sol, o tecido, Já Fundo do gostei, mar. ó. a Não sabia, já porcelana, gostei. o fundo do mar. A vantagem disso é que o cara não precisa pagar royalty, por exemplo, para uma arraia-manta. Ele não precisa pagar royalty para um tubarão. Então ele vai lá e cria um relógio inspirado na natureza. Os japoneses, eles são muito introspectivos e eles conseguem traduzir toda essa natureza em engenharia de uma forma fascinante. Então eu tenho um carinho muito especial por Seiko. Depois a gente entra na Bulova. A Bulova é uma marca de 150 anos de idade. Uma marca que no período pós-guerra, quando ali na década de 1945, eles montaram uma escola para relojoeiros, para os veteranos que voltavam das guerras, mutilados. Então é muito fácil eu chegar aqui e falar sobre a história dos caras, mas agora imagina você voltar de uma guerra sem um braço, com a perna toda ferrada, e os caras te acolher, te colocar dentro da escola, fazer você virar um relojoeiro de profissão e colocar você de novo no mercado. Então era um cara que... E, inclusive, tem um relógio da Bulova que há um mês atrás, eu pessoalmente homenageei um veterano de guerra. O cara com 104 anos. Eu olhei dentro dos olhos de um veterano de guerra. Isso é muito louco. Então, vou comprar outro. Esse valor que a Bulova tem para mim é realmente inestimável como marca. E aí quando a gente entra na Citizen, por conta de toda a tecnologia, por conta de tudo que ela representa, por conta de fabricar as máquinas que produzem as peças. E quando eu olho para isso de uma maneira geral, eu vejo que pouquíssimas empresas têm esse know-how. E aí eu olho para a Victorinox. A Victorinox foi através da Victorinox que eu saí pela primeira vez do Brasil. No ano passado, juntamente com a minha esposa e juntamente com o meu filho, para visitar a fábrica. Então, uma coisa é você pegar esse relógio e olhar e julgar ele da maneira que você está vendo, ele está pronto. Outra coisa é você ver a barra de aço sólida no início da produção
se transformar nisso no final da produção. Que loucura. Isso é animal. E a Timex é uma marca de 170 anos, uma marca democrática. É uma marca das que nós trabalhamos lá, é a marca mais antiga. E a G-Shock por toda sua resistência, toda a sua robustez. Então, produtos de R$1.000 a R$10.000, você estará bem assessorado com qualquer uma dessas marcas que eu acabei de falar. Larga o modelo, o preço. Larga o modelo e preço. Vamos lá. Eu vou falar o empresário que tá comprando relógio agora. Ó, então espera ainda, não compra não, senhores. Não compra não que eu vou... O link vai estar aqui, do JJ. Eu vou dar um spoiler. Gigante. Pai. Isso é gigante. Em tá? primeira mão. Em Aqui primeira pra mão. Mind 21. Para mais de 21. Isso é gigante para mim e tá explodindo minha cabeça. Pela primeira vez, a Relojoaria JJ vai ter um relógio em parceria com a marca Orient. Olha aí, ó, salva de palmas aí, ó. É um relógio que virá com pouquíssimas unidades. É um relógio que simboliza pro Jefferson toda a luta, toda a vitória. Era uma coisa que nunca passou na minha cabeça e que hoje está sentado na mesa desses caras, negociando um relógio. Para mim isso é gigante. Dentro da minha década, realmente nós estamos fazendo a diferença. Então, é um relógio que vai custar aí em torno de R$2.000. Excelente. Vai começar bem, entrada. É a próxima compra. Relógio de R$15.000. Tá. 15 mil. Vai de Seiko. Seiko sem dúvida nenhuma. O custo-benefício da Seiko está justamente nos produtos Que é um modelo de ticket específico mais desse de elevado. 15? Vai no 62 MAS. 62 mais. 62 MAS. Vai no SPB 453. Não sei se é o preto, não sei se é o azul, mas é o 453 ou 455. Pode ir nesse que você vai ter um relógio bem polido, você vai ter um relógio construído para atravessar décadas, você vai ter um relógio que vai ser herança do seu filho. Excelente. R$15.000, hoje dá o quê? 10 salários mínimos. Não. É um valor honesto pelo que entrega. Você vai puxar a régua um pouquinho mais? Omega. Sou Omega. apaixonado ninguém falou por essa essa Esqueci marca. do Omega. Eu visitei lá, Omega, hein? A Omega é um absurdo, é uma marca que entrega Omega. Muito relógio é uma- bonito. Eu nem entendo, eu não sei nem que marca, mas eu entrei numa loja da Omega em Hong Kong. Sim, então, Muito relógio. se você quer puxar um pouquinho a régua ali para um produto a partir de 40, 45, vai de Omega, que o Omega vai te entregar muito um como respeito produto. na roda também, né? Tem Porque respeito. muita gente, quem coleciona, respeita muito a Omega, né? Sim, porque tem Modelos relógios- clássicos ali Exato. dele, né? Porque tem relógios que você olha no pulso do homem e você fala, esse cara tem dinheiro. E tem relógios que você olha no pulso do cavalheiro e você fala, esse cara entende É de isso relógio. aí. Entende? É isso aí. E o Omega é pro cara que entende de relógio. E vai puxar um pouquinho mais a régua, vai de Panerai. Panerai te Olha entrega aí, ó. também uma marca militar. É uma marca, teoricamente, que pro mercado é nova. É uma marca que ela foi criada pro exército italiano, pra marinha italiana. E ficou como ferramenta por muitos anos. É uma marca que foi aberta para os civis há 30 anos. Então, assim, é uma tecnologia absurda e tem produtos a partir de 40 Ó, mil também. Então, depois desse podcast eu tô aposentando meu smartwatch. Eles me convenceram para nós acabar. Foi convencido rapidinho, em 1 hora aí, galera. Rapidinho. Não cai nessa que pica, é problema sério. Agora aumentaram consciência, isso é um problema, né? O cara fica ignorante por muito tempo. Então, beleza, agora tem que descobrir qual é o próximo. Tem que entrar lá no JJ, entender daqui para qual que eu vou. Mas, gente, obrigado. Excelente, assim. Vocês vão terminar agradecendo ou não, como você achar melhor. Mas deixa um conselho prático para o empresário que está ouvindo a gente, daquilo que está no coração de vocês, pode ser sobre o relógio ou não, indiferente. Só para ficar essa mensagem cravada, olha nas câmeras específicas aqui. Mas eu já fecho o meu aqui agradecendo pelo tempo de vocês. Tempo é o ativo mais precioso nosso e é extremamente importante a gente ter clareza do que a gente está fazendo com esse tempo. Tá? Então a gente está aqui se dedicando. Você que está assistindo a gente, não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo, sua amiga empresária que gosta de relógio ou não, ou que quer entender um pouco mais sobre isso. E também aqui embaixo vai ter todas as nossas redes sociais do Mind 21, seja Spotify, YouTube, Instagram, que inclusive no link do nosso Instagram, no link da bio do nosso Instagram, tem uma aplicação, se você quiser entender mais como é que funciona a comunidade do Mind 21, é só clicar lá, fazer sua aplicação, que alguém do meu time vai entrar em contato com você, te contextualizando como é que faz para você se tornar membro do Mind 21. Beleza? Então fica à vontade, obrigado mais uma vez. Cara, pode, eu vou pode começar fechar. porque eu sou de casa. Por favor. E eu vou basicamente agradecer, cara.
Muito obrigado, Caio, por estar aqui com a gente hoje. E principalmente o Jefferson, cara, porque é um prazer enorme, assim como o Caio. O cara vê ele no YouTube, consome o conteúdo dele, né? Estuda até o estoque do cara. E agora poder estar aqui tirando dúvida, gravando um podcast, para mim, prazer muito grande estar aqui contigo. Pô, eu que agradeço, cara. Bom demais. Deixa eu deixar a palavra para o mestre para o final, né? Então, agradecer, Márcio e João, pela parceria na Mind 21 aí, cara. Esse movimento é fantástico, seja do segmento tech, que é o que a gente atua em Blumenau, seja do mercado de modo geral aqui, como tu bem falou, pode ser de vários nichos, mas tem que ter a maturidade para entrar, senão vai ser massacrado, né? Então isso é muito legal, e massacrado no bom sentido, porque cada pessoa tem o seu momento. Então, convidar os empresários que estão assistindo para perceberem o que é o movimento do Mind 21 e ele pode ser para você, né? E entender que é um movimento mesmo. Ele não é palestra, ele não é só mesa de conselho. Olha aqui onde é que a gente está. Numa roda falando sobre posicionamento, falando sobre legado, falando sobre história, através da relojaria com o mestre Jefferson, que tive o prazer de conhecer, e através do movimento das conexões estamos aqui hoje. Obrigado a todos vocês, quem está assistindo, e vou deixar a palavra final para o nosso mestre aqui. Eu agradeço demais. Novamente, me sinto muito honrado e muito acolhido de poder estar aqui e ter essa troca com vocês aqui. Foi um ambiente que, de pronto, assim, eu já me senti muito bem, né? Desde quando você me convidou e ele foi lá me buscar no aeroporto pela primeira vez. O primeiro contato que eu tive contigo também foi, assim, eu fui muito respeitado. E eu costumo dizer que, assim, até um cachorro gosta de ser bem tratado. Então, quando você é bem tratado em um ambiente, você é respeitado, você volta e você, de uma certa forma, tenta agregar valor. Então, esse é o meu objetivo aqui. Eu não venho aqui simplesmente para sugar, eu venho aqui para contribuir e, se possível, também sair melhor do que eu entrei. E hoje, nessa roda aqui, eu estou saindo melhor do que eu entrei. E um conselho prático que eu daria para o empreendedor que está começando, cara, não espere ficar pronto. Faz. Muitas vezes você está esperando ali o seu vídeo ficar perfeito, a edição, está esperando o áudio perfeito. Se eu esperasse isso, hoje eu tenho cerca de 5.000 vídeos, mais ou menos, publicados. Se eu esperasse esse momento, talvez nenhum desses vídeos estaria publicado, porque se eu voltar nesses 5.000 vídeos, eu consigo encontrar defeito em todos. Então, faça, só faça. É melhor feito do que perfeito. Aí é meio clichê, mas faz sentido, cara. Sensacional. Brand é movimento, cara. Quebra o pau, vai pra cima, não romantiza, que a vida é como ela é. Isso aí. Galera, obrigado. Compartilha esse vídeo com mais alguém, não deixe isso aqui morrer. A gente tirou um tempo de qualidade aqui e não deixe de seguir o Mind 21 nas redes sociais. Tamo junto, é só o começo, vamos pra cima. Boa.